Então, gente, vamos falar de um tema que a Renata falou que estava dando bastante curiosidade, né? O que será que estão pirateando que vai afetar a minha prática clínica, o meu futuro, principalmente o meu futuro da minha prática clínica, e eu ainda diria o futuro dos futuros acupunturistas, né? Aqueles que vão vir aí. E aí eu faço essa pergunta, né? Qual é que seria na sua prática, a sua prática clínica, para ela existir com qualidade, qual é que seria a coisa mais importante que você mais depende para você ter uma boa prática clínica? O que será? Precisa de boas agulhas? Bons livros, né? Bons livros, bons cristais radiônicos. Então, a ideia é que eu acredito que a coisa mais importante para a gente ter uma boa prática clínica é ter conhecimento. Conhecimento de qualidade, conhecimento confiável, conhecimento que possa embasar a minha prática hoje, no futuro, com novidades e principalmente da formação, né, futura. E esse conhecimento, normalmente, ele é transmitido oralmente e é transmitido em livros. Então, o ponto aqui que a gente vai falar que eu acho central é a pirataria intelectual ou editorial. Conteúdo que os autores tiveram tanto esforço em coletar, eles não estão sendo remunerados pelo serviço que eles estão prestando, que é me dar conhecimento, me dar conteúdo para mim poder fazer a minha prática. Hoje pode ser que tu fale, tá, mas eu já tenho a minha prática hoje formada, tá, mas e no futuro? Quem é que vai escrever os livros que vão embasar para frente? Vão ser pessoas que existem hoje, que vão ter que parar e gastar o seu tempo, energia, se afastar da família para poder escrever. Então, esse é um tema bem assim delicado que a gente vai falar, porque é uma coisa que, para muita gente aqui hoje, acho que vai dizer, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado que isso era um problema, né? A questão de você piratear conteúdo editorial, conteúdo de livros. Tem vários tipos de pirataria, mas aqui a gente vai focar em material didático, né? Tudo bem? Sim. Aí a mesa redonda eu não apresentei, né? Acho que a Fabiola, o Renato apresentou, né? Juraci Sim, Cansado. falei. Alex, Raul, eu não sei se o Afonso vai estar. Eu não estou vendo o Afonso, não. Eu cheguei a convidar o Fernando Fernandes também, que é autor de livro, mas ele tinha um outro compromisso, talvez ele apareça aí no meio. Ele está com um link, pode ser que ele dê uma entrada para participar também, Fernando Fernandes. Tudo bem? Então, Olha, vamos Paulo, entender a magnitude que é quando simplesmente cai um PDF na minha mão e eu digo, que legal, vou abrir, vou compartilhar. O impacto que isso aí gera numa visão mais ampla, né? Eu vou me beneficiar daquele conteúdo naquele momento. Sim, mas a gente tem que ampliar essa visão. Toda ação tem uma reação, né? Então a gente tem que ampliar a visão de que eu vou ter aquele benefício. Lembra um pouco daquilo que eu falei de manhã, né? A nossa visão autocentrada e imediata. Não, eu vou ter um benefício naquele momento. Claro, você vai ter, porque o conteúdo está ali, ele chegou. Mas que consequências tem isso a médio e longo prazo? E até a curto prazo, né? Eu vou citar consequências dos dois lados, de quem está sofrendo, de quem acabou ganhando algum dano e de quem fez o dano, né? Então, vamos entender melhor a pirataria, a cópia de livro, que a gente às vezes fica pensando que quando eu estou pegando um livro, talvez venha na mente uma empresa, né? Uma editora, um CNPJ, não há uma pessoa lá atrás, né? Uma empresa que produziu aquele material. Mas a gente tem que lembrar que bons livros têm uma pessoa ali, tem um profissional competente, que ele teve um longo tempo para se capacitar, né? Teve uma faculdade, uma pós, uma experiência toda que ele agora é apto para contribuir com algum conhecimento que vai ajudar o nosso caminho.
Mas só que isso não está pronto ainda. Ainda vai ter que sentar, organizar o material, esquematizar ele, fazer um rascunho. Isso aí não está pronto ainda. Ele vai dar para uma editora, que vai ter um revisor, que vai ter um diagramador, que vai ter um ilustrador, que vai ter um colaborador técnico, vários colaboradores técnicos, para poder lapidar aquela obra para finalmente virar um material editável de ir para a gráfica ou virar um e-book, no caso hoje, né? Então, isso depende sempre de um esforço, de um sonho, de uma pessoa que fala, ó, eu acho que eu sei algo que vai ajudar e eu vou me dedicar a fazer isso. Mas, no entanto, aqui no Brasil, quando eu viajei, principalmente por causa do manual, divulgando ele em várias escolas, o manual, eu agradeço muito que ele possibilitou eu conhecer várias escolas, conheço o Alex hoje por causa do manual, várias. Eu esbarrei por alguns professores que tinham técnicas diferentes, assim, eu falei, mas pá, isso aí dá um belo livro, hein? O que tu desenvolveu aí? Pá, que coisa curiosa que você está fazendo. Aí eu perguntava, por que você não faz um livro? E aí essa é uma típica resposta que eu coloquei. Para que escrever? Gastar tempo e depois ver o meu livro aparecer nos grupos de WhatsApp? Ou ele vai virar apostila por R$ 20 no Mercado Livre? Isso tem relatos verdadeiros disso, comprovados disso. E aí a pessoa fala, desculpa, eu não posso trabalhar de graça ainda. Eu tenho que fazer outra coisa. É um conteúdo que poderia chegar na nossa mão daqui a 1 ano, 2 anos, do tempo de produção do livro, não vai chegar. Aí, curiosamente, a gente vai voltar à transmissão oral do conhecimento. Agora tu tem que ir na minha palestra, hein? Tu tem que pagar R$ 2.000, R$ 3.000 por um final de semana para você ouvir o que eu botaria num livro. Mas agora não boto mais. Eu já vi alguns autores falando, eu não boto mais o pulo do gato no livro. Tem que ir na minha palestra. Lá eu vou falar. Não vou mais botar no livro. Porque aí eu faço a pergunta, né? Você trabalharia de graça e ainda sem saber? E quando ele dedica esses anos escrevendo o livro, a editora publicando, estão trabalhando. Estão fazendo, como a gente fala no mundo editorial, está fazendo um investimento a longo prazo. Ele vai investir um valor em um tempo e espera que daqui a um tempo isso volte como um investimento que ele fez. Mas ele, se ele for pirateado, ele está trabalhando de graça. Ele nem sabe disso. Não é nem um trabalho voluntário, é compulsório. Então, as implicações disso, assim, quando eu comentei para algumas pessoas que eu ia falar sobre o impacto no futuro da clínica, mas o que isso tem a ver com o livro pirateado? Eu falei, olha, esse é o caso. Os grandes clássicos, né? O Maciossa está pirateado, vários livros estão pirateados. Esses, digamos, você já teve acesso, ou tu vai comprar, ou tu vai ter ele pirateado, né? Mas o que vai vir para frente? E o esforço que a pessoa fez. Mas, principalmente, a gente tem que olhar para frente, né? Eu falo isso do exemplo de você dar um tiro no pé, né? Eu acho que eu estou atirando para frente. Não, mas ele vai cair no teu pé. Tu vai ficar manco depois. Tu não vai conseguir ter acesso. Não há nenhum problema em ter material na rede livre, mas ele tem que ser mencionado porque ele é um material livre. Material livre de direitos autorais, e a pessoa tem uma outra fonte de renda. Ela já sabe disso, ela está trabalhando de graça sabendo. Ela tem outra fonte. Mas aqui no Brasil, o escritor profissional, a gente vê isso em filmes americanos, né? O cara é escritor, ele é escritor. Aqui no Brasil, é quase que às vezes como arte, né? Eu sou escritor, tá, e qual é o teu trabalho, né? Eu sou músico, tá, qual é o teu trabalho? Infelizmente, ainda tem um pouco isso aqui no Brasil, né? É muito difícil ter pessoas de qualidade realmente parando a vida, que escrever um livro, eu sei disso, né? O manual foram 6 anos, porque eu não pude parar a vida, né? Tive que continuar trabalhando, família, foram 6 anos o manual, no Zang Fu foram 2 anos, com uma equipe, né? Não são 2 anos meus só, né? É 5, 6, 7 pessoas envolvidas, né? Deixa eu ver aqui se tem gente saindo assustada, né? Eu falei, olha, essa palestra vai assustar um pouco. Mas a ideia não é assustar, a ideia é a gente fazer assim, a gente pode continuar, a gente é livre para fazer qualquer prática que a gente queira. Mas a ideia dessa palestra agora é você livre para fazer, mas sabendo as consequências disso. Tendo a liberdade
né? Aquilo que eu também falei no começo, né? A gente não precisa responder rápido, né? Alguém me deu um material gratuito, não preciso dizer, ok, eu posso olhar, que material é esse? De onde vem? Isso aqui tem consciência? Quem é que enviou isso aqui? Né? Paulo, você me permite colocar um pouco mais de lenha na fogueira? Ah, já, eu acho que já dá até para botar um extintor de incêndio, já nem mais lei. Olha, eu vou contar a minha experiência, tá? O primeiro livro que eu escrevi foi um livro Acupuntura Tradicional Chinesa. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui para mostrar. É um livro muito antigo. Ó, ele resume o curso da aba. Uhum. Tá? Bom, eu não encontrei ele aqui, mas foi o primeiro livro que eu escrevi no ano 2000. E esse livro, eu fiquei 5 anos rascunhando ele. Assim como eu sei que esse, direto ao ponto seu, você teve um trabalho, quando eu vi, foi algo que quando a gente sabe o trabalho que dá para fazer, a gente sabe valorizar o trabalho do colega. É um trabalho maravilhoso o seu. O fato é que o meu, eu fiquei 5 anos, bicho. Aí consegui, imagina um engenheiro, né? Falei, putz, quem vai acreditar um engenheiro escrevendo? Mas, na realidade, eu fiz uma síntese do curso da Associação Brasileira de Acupuntura. E este livro, depois de uma indicação de uma loja que conhecia uma editora em São Paulo, eu levei esse livro para uma editora publicar. E o contrato que essa editora deu para mim foi o seguinte: olha, Raul, você vai ganhar 20% em cima do livro na primeira edição. As próximas edições, você vai ganhar 50%. Pô, nesse contrato eu falei assim, caramba, você vê como a sacanagem já está aí, inclusive nas próprias editoras. É isso que eu quero dizer. A hora que eu vi, pô, na primeira edição eu vou ganhar 20%, mas nas outras eu vou ganhar 50%, falei, pô, esses caras são bons demais. Nunca houve a segunda edição, e, no entanto, esse livro vendeu, acho que foram muitas edições que ele fez por baixo do pano. Sim. Aí o que acontece? Depois de um tempo, conheci um empresário que fiz amizade com ele, que inclusive me apresentou a Radiônica, e ele uma vez foi na Bienal e me contou uma história, como ele tinha acesso à sala VIP das editoras, a piada da vez lá entre os editores era como era fácil tapear o autor brasileiro. Isso. Essa, infelizmente, é uma realidade. Nós estamos à mercê de que não são... Aqui no Brasil nós não temos editoras, nós temos livreiros. Os caras querem ganhar dinheiro. Eles não reconhecem o conhecimento intelectual de quem escreve, eles simplesmente visam ganhar dinheiro. Olha como nós estamos numa situação de sinuca de bico. Por conta disso que acabei fazendo meus livros todos de maneira pessoal. Não vou dar mais para ninguém, não confio em mais ninguém. Se eu tiver que vender, eu vendo mesmo. Mas, olha, e eu imagino o que você está passando aqui em relação justamente à pirataria, que a gente... Olha que você se organizou para ser editor do seu trabalho, hein? E está fazendo um trabalho pioneiro no Brasil, que é um reconhecimento até internacional. Porque realmente esse trabalho direto ao ponto é um livro que tem que ser... Ele quando chega em qualquer escola de acupuntura do planeta, a pessoa bate o olho e fala, putz, não tem como editar na língua que a gente tem aqui? Então, Raul, eu vou falar um pouquinho disso também, quando eu falar ali do lado financeiro dessa equação, mas quando eu fiz o manual, eu não fui para a editora, não porque eu estava com a questão das margens, né? Mas porque, nesse caso do meu livro, era um livro muito ousado, muito diferente, uma editora comum ia falar, eu faço 7 livros enquanto eu vou editar o teu, não vale a pena para mim. Eles não teriam a máquina para fazer um livro muito diferente do que estavam acostumados. Aí eu sabia disso. E eu também tinha um pouco de medo de, sabe, quando eles pegam autores não conhecidos, infelizmente acontece isso, eles podem engavetar e depois o livro aparece. Então, por que isso aqui acontece no Brasil? Porque a gente não tem agente literário.
Estados Unidos tem, igual tem agente de jogador de futebol que ganha 10% do que o cara ganha. Os Estados Unidos tem um agente literário, ele vai defender os seus endereços, ele vai correr atrás, ele vai achar a melhor editora para você, e se tiver problema, ele vai te ajudar. Então, aqui ainda tem mais esse agravante, né? A gente, assim, pirataria é um tópico, as editoras realmente é outro. Eu já tive 2 autores conhecidos que falaram exatamente isso. Mas eu vejo meu livro em todas as escolas, eles estão dizendo que só venderam uma edição. Como? Porque não tem um agente literário para fazer pressão e para falar, olha a gráfica, para você imprimir um livro tem que ter autorização do autor, não é só da editora. Senão ele sai imprimindo, diz que imprimiu 1.000, imprimiu 3.000. Então, é mais assustador ainda, né? Assim, realmente, o cara se aventurar a fazer livro aqui no Brasil é uma coisa, mas isso nada justifica o que nós, como leitores, iremos fazer, né? Isso não justifica então, porque ele não... Aí vai ficar... Aí isso pode ser justificativa da editora, aqui não, né, vale tudo, então... Mas não é esse o caso, né? A gente vai tentar fazer a nossa parte em relação a como eu uso algo que foi cedido para mim, né? Como eu remunero isso ou não, né? Mas é verdade. Vamos lá que depois a gente tem várias nuances assim que a gente vai tocar, né? E uma realmente, eu vou falar do lado financeiro dessa coisa da porcentagem, para a gente ter uma noção do lado de lá, né? Aqui. Então, vamos falar... Esses são alguns temas que eu pretendo abordar. Não sei se a gente vai conseguir falar de todos, mas também, se não, eu estou usando esse slide, qualquer coisa eu volto para ele, né? A pirâmide do custo editorial, que é isso que o Raul começou a falar agora. Vamos debater, então, a quem pertence o conhecimento, né? A ideia de que o conhecimento é livre, isso há uma tendência a grupos falar, o conhecimento deveria ser para todos. Tem pós e contras nisso, como a gente já começou a falar. O desestímulo de escrever. Então, como ajudar quem não tem recursos de ter acesso à educação? É outro ponto. A pirataria, se ela fosse feita... Isso é uma coisa bem assim, simples de entender. Se a pirataria só fosse feita por pessoas que nunca iriam comprar um livro, isso não teria efeito nas editoras. Porque ele nunca iria comprar. Mas a pirataria é feita de quem pode comprar um livro, de quem tem recursos para comprar. Então, acaba afetando. Porque quem nunca iria comprar um livro, bom, ele nunca vai ter acesso. Mas só que não é essa a verdade. Mas a gente também não quer que quem não possa ter um livro, né, só porque eu não posso ter um bem, só porque eu não tenho renda, não justifica eu assaltar um banco. Só porque eu não tenho como... Eu não posso fazer algo ilícito porque eu não tenho acesso àquilo ali. Eu vou buscar caminhos de ter acesso àquilo. E já tem algumas tendências a ter movimentos de como chegar o conhecimento a quem não tem condições, que é diferente. Só para a gente separar isso, né? Tá bom? Quanto custa o livro, a gente vai falar também. E se realmente é crime ou não é crime? Né? Realmente isso aí é crime, aqui no Brasil vale tudo, né? É igual a China, né? A China ela não defende direitos autorais, não vale tudo lá, será que, né, é igual? E existe livro que é domínio público, ou seja, esse realmente, né, esse aqui já passou, esse aqui é público, né? E uma grande coisa, acho que esse aqui eu já vou falar agora, qual é a diferença de PDF e e-book? PDF, vocês conhecem, né? É uma imagem de um livro que foi escaneada, fotocopiada, e ela é uma imagem rígida, fixa. Ela apenas é um arquivo, ela pode ser passada, né, guardada no teu computador, pendrive, mas ela não é um e-book. Um e-book é um livro eletrônico, que normalmente ele depende de uma plataforma, ele depende de um leitor de e-book, que no caso, por exemplo, da Amazon, ela tem um decodificador de e-book, que ele é criptografado. Então, você não consegue descriptografar ele, quebrar ele de uma maneira fácil. Dificilmente, ou quase nunca, uma editora vai produzir um livro em PDF, porque ela não vai ter controle. Não vai ter controle. Não existe uma tiragem. Algumas editoras europeias, tu compra o livro, ele vai te dar um PDF lá no teu e-mail.
mas provavelmente é outra cultura, e provavelmente eles vão dar isso é raro, tá? Só para ver que isso é muito raro. Não vão ser livros que a pessoa vai ler aquele PDF, mas ela nem tem para quem passar, né? Diferente de uma sala de aula que tu ganha um conteúdo, em volta de você tem 30 pessoas que querem aquele conteúdo. É diferente de você ler um livro de literatura, eu leio uma vez só e guardo aquilo ali. E eu não vou assim disseminar ele, né? Então, PDF é uma coisa. Então, quando a gente recebe qualquer material em grupo, em lugar, posso dizer que 99,9% é um material não autorizado. Porque primeiro ele está chegando em formato de PDF. Se ele for chegar em formato de PDF e ele é autorizado, eu estava falando até isso com o Raul agora, depois ele comenta, deveria ter uma marca d'água dele dizendo material autorizado pelo autor ou pela editora. Então, a marca d'água. Eu tenho um exemplo de um livro aqui que tem isso escrito. Esse é um livro que pode ser reproduzido sem nenhum problema, desde que ele seja para beneficiar os seres. É um livro de psicologia budista, por exemplo. Não pode ter isso, mas ele está dizendo, né? Ele tem que ser autorizado pelo autor, né? Para a gente não entrar nessa questão, né? Não fui eu quem copiou o livro. Eu apenas peguei no grupo. Eu não fui quem furtou o bem, eu apenas interceptei o bem. Então, eu não tenho responsabilidade. A gente vai refletir sobre isso ou não. Se eu recebo algo, mas eu sei que ele vem de uma origem sem autorização, o que a gente faz? Tudo bem? Deixa eu Tudo bem, tudo bem. Falar das margens, então. Então, existe esse aqui, isso não foi feito por mim, isso aqui, se eu não me engano, eu não coloquei o site aqui, mas vocês botam esse tema na internet, margens da distribuição de um livro, acho que isso aqui foi da Gazeta ou foi de uma outra grande editora, de uma pesquisa que fizeram. Então, o livro, normalmente, quando você paga ele é fatiado assim, 10%, 10%, 30%, 15%, 35%. E as pessoas envolvidas é o autor, aquele que trouxe conhecimento, a gráfica, que vai imprimir, a distribuidora, que não é o livreiro, tá? A distribuidora, normalmente, o livreiro compra de uma distribuidora, né? Ele não vai ligar para cada editora pedindo um livro, ele liga para uma distribuidora, a distribuidora tem várias editoras e ele compra com ele. E temos a editora, que vai pegar esse rascunho do autor e vai diagramar, e vai botar ilustração, diagramação, e que vai pagar a gráfica também, que a editora, a gráfica não é uma entidade separada, né? Ela não vai pagar, quem é que remunera é a própria editora. Então, eu pergunto para vocês, e aí eu acho que dá para ter uma ideia de que todo investimento tem um risco, né? E que vai ter um retorno. Quanto mais risco, mais ou menos retorno. Então, façam uma reflexão. Vocês acham quem que fica com qual margem aqui e quem está correndo mais risco? Quem está correndo? Bom, quem corre mais risco é quem gasta mais tempo e dinheiro, que ele vai investir no futuro, né? Eu vou investir que isso vai voltar, né? Eu estou fazendo igual que a gente faz 5 anos de faculdade, porque um dia eu vou ter retorno desse investimento. Eu investi 5 anos, tempo, dinheiro, porque depois eu vou ter o retorno desse meu investimento, né? Para mim mesmo, para a família, monetariamente e para a sociedade. Então, quem vocês acham que pega esse 35% aqui, a margem maior? Eu acho que é a editora. Não. Não? Ops. Eu posso... Estão sendo ouvido? Eu não sei se meu microfone está aberto. Tá sim. Está ouvindo. Eu tenho uma experiência pequena, mas uma experiência nos dois campos. Porque ali no início de 1970, quando eu e um amigo, lançamos o Douyin, que não havia ainda nem mesmo um livro propriamente dito, mas era uma revistinha que saiu, The First Book of Douyin. Foi o primeiro em termos de medicina chinesa, por incrível que pareça, porque isso foi em 1900, eu tive contato com
com essa fonte aí, 1970, por aí, e já praticava tudo mais. Quando nós resolvemos publicá-lo, porque vimos que aquilo ali era realmente efetivo, nós fundamos uma editora, chamada Editora Ground. Ela ainda existe. Nós somos sócios fundadores. Uma editora de um livro só. E nós investimos nessa ideia que, para muita gente, era completamente maluca. Como é que você traz uma coisa chamada Douyin, que já tem um nome japonês, é chinês, mas já tem nome japonês, e que é uma massagem, mas uma massagem que se faz em determinados pontos. Ninguém tinha ouvido falar o que era isso, não havia ainda acupuntura popularizada entre nós para você dizer é uma acupuntura com os dedos. E, no entanto, nós fomos beneficiados pela, o chinês chama da congruência do momento. Era hora de esse conhecimento chegar. O Douyin, né, Taoyin, ele abre, na verdade, as portas para a acupuntura, ajuda a abrir pela acessibilidade. Ele é simples demais, é o poder do simples. Então, o mais complexo veio depois. Nós abrimos uma editora naquela época, como eu estava dizendo, uma editora de um livro só. Apenas que esse livro teve uma repercussão assim assustadora. É um absurdo. Aquele livro pretinho, que nem é da minha autoria, era a réplica mais atualizada assim, do The First Book of Douyin, que é uma revista. Ele vendeu 12 mil exemplares em 3 meses. E foi uma coisa muito surpreendente como é que a mídia comprou a ideia do autotratamento, da medicina chinesa, daquela coisa toda. Foi uma feliz circunstância. E nós, durante algum tempo, lidamos com a realidade assim, editorial. Para onde vai a percentagem maior? Olha, mais ou menos 10% é o clássico, fica para fica para o autor. Isso é clássico. 10, 15. Se o cara já é um grande escritor, pode chegar a 20, mais ou menos por aí. Aí você precisa de um distribuidor que vai distribuir esses livros para as livrarias. Dependendo do porte da livraria, ela fica com 30% a 40%. A livraria compra, se é uma cadeia de livrarias, ela pega em consignação, e tem o distribuidor que tem acesso a todo esse mercado. O distribuidor geralmente pega da editora cerca de 50% a 60% para ele, porque ele vai ter que dar 30% a 40% para o livreiro, que, por sua vez, se ele vendeu, ele está correndo certo risco também. Pode ser que ele fique ali estocado, a não ser que ele pegue em consignação. No final, o que eu tenho a dizer a respeito disso, eu concordo totalmente com o que o Paulo está falando. Há uma desvalorização do autor e não se leva em conta o trabalho, o empenho a que ele tem. Mas é uma realidade triste. Ela não é só brasileira, mas ela é principalmente brasileira. É uma realidade triste mesmo. É muito difícil, a não ser que você, enfim, faça um sucesso assim e se solidifique como um autor mesmo, um ficcionista, por exemplo, muito bom, ele vai vender, vai ser muito bem acolhido ali dentro, vai garantir né, a sua fatia. Mas fora disso, Paulo, na minha experiência, é muito difícil. Depois que a nossa editora teve que passar para mãos de outros, de terceiros, que agora dirigem a editora e tudo mais, eu continuei como autor apenas, porque os livros ainda vendiam muito bem. Eu vendia 10 mil exemplares em 2 meses. O primeiro socorro foi um absurdo de procura. Onde é que está o dinheiro? Isso que eu estou dizendo, é muito difícil. A fiscalização por parte do autor é praticamente impossível. Você não tem como fazer isso, mesmo com agente literário. Você não tem como fiscalizar. Se ele te diz que fez 10 mil exemplares e fez 20, ou se diz que fez 2 mil e fez 10, você tem que acreditar na palavra dele. Não tem como saber. Agora, com o e-book, então, fica completamente, enfim, inverificável esse tipo de coisa. É triste, é difícil pra caramba,
E eu não sei como é que seria para se mudar essa realidade. Sim. Então, se você tem algumas sugestões, Paulo, alguma coisa assim, eu acho que é muito oportuno, mas é uma realidade danada de difícil. É sacrificante, sim, e eu fiz, por exemplo, refiz os meus livros aqui, ó, atualizei esses 2 livros aqui, tanto de adulto quanto de criança, eles foram refeitos. Foi lançado também em Portugal, agora, 2019. Saiu com essa bonita capa aqui em Portugal. O que eu recebo disso aí? O que eles declaram. O que eles declaram. Nem estou desconfiando, mas não tem nem como confiar, nem como desconfiar. Como é que eu vou contestar? Se o cara de Portugal falou que vendeu tantos livros X, eu vou dizer, não, deve ter sido 2X. Não tem como. Como é que a gente mexe com isso? Então, alguns pontos, né? Bom, vamos ver essa margem, como tu falou, é mais ou menos isso mesmo, né? Deixa eu falar das margens. O autor normalmente é 10%, realmente, média, tá? Tem casos até de 5%, tem casos de 20%. Né? No Brasil, a realidade às vezes, a editora nem vai acreditar num projeto editorial novo, às vezes, ela prefere comprar títulos estrangeiros, que é mais barato, simplesmente traduzir, ou ela fala, vende você sozinho 500 a 1.000 livros, que depois eu acredito em você. Mas pode ser 5%, ou pode ser até impressão híbrida, tá? Eu estou falando um pouquinho também que eu acho que muitos de vocês um dia talvez sonham hoje, ou um dia vão sonhar em escrever um livro. Tem a impressão híbrida, que você paga parte do custo, né? Algumas editoras trabalham assim, né? Que ela não iria ficar com todo o custo, né? Aí o autor também ganha, mas ele tem mais risco, né? Então, autor 10%, gráfica normalmente 10%. Estou falando em livros convencionais, né? Você bota 4 cores, tu bota capa, tu bota dourado, isso vai começar a mudar um pouco, né? Então, média 10%. A distribuidora 15% e o livreiro 35%. Então, tu soma 35 mais 15, tu está nos 50% só para comercialização. Mas podem chegar a 60%. E muitas vezes esse 50%, 60% não é cash, é consignado. Se eu não vender, eu devolvo. Então, o risco dele é menor. Não vendeu, devolve. Ou ele pede uma quantidade pequena e testa o mercado. A gráfica, a editora tem que ir para uma tiragem alta, porque senão o livro fica muito caro. Ela tem que aumentar, porque senão não consegue produzir com uma tiragem pequena, né? Aqui embaixo, tá, que eu coloquei 5, 15, 5 e 5, são as margens da editora em si. Tá? Aí você tem o lucro da editora efetivo, que ela planeja 5%. O resto é despesa. Aí tem aqui as margens, isso aqui tudo, vocês veem que isso aí é tipo um pente fino de como as editoras funcionam. Então, assim, tudo isso que o Juraci falou, que é muito, assim, esse é outro tópico, é muito mais difícil escrever com ainda essa questão editorial, do lado da editora. E aí, então, agora o autor tem editora, que ele tem que escolher uma de qualidade, ele tem que ter algum mecanismo de controle. O mecanismo de controle pode ser esse, né? Olha, os meus livros só vão ser impressos, para ter um contrato, com a minha autorização para ir para a gráfica. A gráfica não pode rodar livro sem minha autorização. E aí, quando for rodar, eu quero estar ciente disso. E aí tu pode... Isso é difícil, mas pode estar em contrato, né? Pode estar em contrato. Então, eu primeiro vi o lado de a nossa motivação, né? O nosso impacto em a gente tentar preservar o conhecimento do autor, né? Que tem o conhecimento que eu vou me beneficiar dele. Mas, se mesmo assim eu acabo fazendo isso, ou conscientemente ou inconscientemente, eu vou cometer um crime. Né? Eu não sabia, é um crime. Eu sabia, é um crime. Então, o artigo 184, que é o que ele rege sobre os direitos autorais, ele pode dar pena de 3 meses a 1 ano, ou multa. Se a pessoa não tem antecedente criminal, normalmente ela paga multa. Se ela já tem alguma outra coisa que aconteceu na vida dela, já começa a complicar. Ela já começa a ter outros impactos, né? E aí a gente acha, mas aqui é Brasil, né? Nunca vai dar nada, né? Imagina. Mas tem dado.
alguns casos bem emblemáticos. A Associação Brasileira de Direito Reprográfico, que a Editora Zen ela é associada, ela é uma entidade que procura fiscalizar, ela não tem poder de polícia, mas ela alerta a polícia, ela alerta órgãos competentes, né, de que uma infração foi cometida. Então, já houveram esses casos, né, de diversas copiadoras e livros sendo apreendidos em universidades federais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Direito de São Paulo e mais outras 14 instituições particulares em todo o país. Deve ser bem constrangedor uma faculdade federal, uma faculdade de direito, ter a polícia entrando e tirando livro e tirando copiadora porque estão fazendo um crime. Então, aconteceu em 20 instituições até o momento que eu vi. Então, isso está acontecendo, né? Quando é fácil você provar, né? Tem um livro aqui copiado, tem um PDF aqui, e a pessoa que me deu é aquela ali. Bom, isso aí tu está associando o produto do crime a quem forneceu. Então, tu consegue enquadrar o crime facilmente. Em abril de 2021, foi bem emblemático isso, inclusive eu mandei para vários professores na época, no Facebook, que seria terra de ninguém, né? Tem outra condenação também dentro do Mercado Livre, né? Que é um grupo de 102 mil membros, talvez alguns de vocês estejam nesse grupo, já estiveram, porque ele foi fechado, né? Chamado Livros para Baixar. Ele tinha milhares de conteúdos ali, de livros, milhares mesmo, e eles foram condenados, os administradores, que aí o responsável maior é quem abre o grupo e administra, né? Ele teve o grupo suspenso, todo o grupo foi suspenso, e eles tiveram que pagar uma indenização, estão pagando ainda, né? 3.000 vezes o valor de capa de cada livro que estava disponível para baixar. Esse livro custa R$100, são R$30 mil, né? Isso, R$100 são R$30 mil, de cada livro. E um comentário do juiz que deu essa condenação é: o ilícito se consuma quando a obra é divulgada sem autorização do titular. Pouco importa a prova que ele tenha enriquecido as custas da vítima. Que muitas vezes eu não estou ganhando nada, eu só te dei um livro. Eu não estou lucrando com ele. Mas a condenação não se baseia nisso. Se baseia, você pegou algo que tu não tinha autorização de usar. Ele não te pertence. Simples, não te pertence. Não é o teu, tu não pode fazer nada com ele. Dá para outra pessoa copiar ou vender. Não pode ser feito nada com ele. A não ser que tu tenha uma autorização do dono da propriedade, do objeto. Então, são algumas condenações, e tem outras, né, de menos impacto, mas essa aí já houve. No Mercado Livre, teve uma matéria até que falou: o Mercado Livre, mas não é tão livre assim. Começaram a fazer uma caça em massa, que lá no Mercado Livre já era o livro em si fotocopiado, a apostila em espiral do livro, de 20 pila, 15 pila. Aí começaram a pegar, aí hoje já tu não encontra mais, porque eles tiram mais rápido agora. Então, o mercado está livre, mas ele já não está mais uma terra sem lei, né? Você já consegue comprar produtos ali com... Tem outras piratarias, mas essa se fechou bastante. E o impacto econômico da pirataria de livros, né? A gente está falando em uma ordem de 1 bilhão ao ano. 1 bilhão ao ano, que vai causar desemprego de autores, ilustradores, designers, editores, revisores, livreiros, distribuidores, uma cadeia grande de pessoas que têm famílias, que têm empresas, que investiram, né? Lembra? Normalmente há um investimento, né? Investimento que ele não vai retornar, né? E outro impacto é, com a pirataria, as editoras acham que não vai vender muito, porque vai ser pirateado, então eles fazem uma tiragem menor do livro. Se a tiragem do livro é menor, o livro vai ficar mais caro. Mais um tiro no pé. Mais pirataria, menos livro, e os que vêm mais caro ainda. E aquilo que eu já falei, o principal para a gente refletir é: autores de renome vão ficar desestimulados a escrever. Ou eles não vão escrever, ou eu também escuto assim: eu não vou gastar muito tempo para fazer esse livro, não. É isso que eu não quero fazer muita revisão, é isso aí. Não, eu não quero lapidar muito, corrigir, vai.
que ele não quer gastar tempo. Aquilo lá, para ele, não representa um investimento, representa perda de tempo. E o livro, para o autor, tinha que representar algo muito precioso, né? Eu não consigo fazer isso com os livros, né? Eu falo, Paulo, tu faz revisão em cima de revisão, mas não é o jeito que eu escrevo, né? Eu escrevo assim, eu não escrevo. Mas é uma opção. Já que é melhor eu ter volume. Se eu tenho volume, eu estou mais garantido, né? Está terminando para a gente abrir mais. Então, aí outra pergunta que me fazem, né? Então, o livro pode ser copiado? Existe um livro, eu posso copiar o livro, né, legalmente? E aí tem um projeto de lei 172 de 2017 que modifica a lei de direitos autorais, que se o livro não é editado há mais de 5 anos, ou ele já está esgotado há mais de 1 ano, aí ele pode ser copiado se ele cumpre essas situações, principalmente livros didáticos, né, que tem uma importância maior. Aí sim. Mas aí, se essa situação aconteceu, o livro está abandonado, digamos assim, já não há o interesse, mas isso são situações pequenas, né? Poucas, né? Ou quando a cópia é declarada autorizada para uso público. O autor declarou no livro, esse livro pode ser reproduzido sem direitos autorais para uso público. E está lá escrito o nome dele, está lá a empresa, ele está autorizando isso. Como é esse livro aqui, ó. Essa cópia pode ser copiada, distribuída ou impressa para uso justo, apenas com atribuição total e não, ou seja, atribuir que o livro é do autor, né? Tu não pode tirar a autoria dele. Eu estou usando o teu livro, é autorizado, mas não deixa de mencionar que o autor escreveu. Nunca ele vai perder a autoria da obra, né? Sem fins comerciais ou de compensação pessoal. Eu não posso passar a vender um livro que está liberado. Eu fazer comércio com algo que é gratuito, né? Aí, para detalhes, entra com essa licença aqui, tá? E outra coisa depois da morte do autor, de 70 anos da morte dele, aí ele é domínio público. Ou seja, obras literárias, clássicas, nossas, né? Literatura brasileira, depois de 70 anos dele falecido, é aquela obra, né? Não um trabalho editorial que uma editora refez ele, recopilou ele. Bom, é um novo trabalho editorial ali, né? Mas aquela obra, 70 anos atrás, pode ser copiada sem prestar direitos autorais. E aí, falar de algumas alternativas, né? A ideia da mesa redonda também é essa, né? Tá, temos pessoas que não têm acesso ao produto, ao conhecimento. Então, existe, uma chamada pasta do professor, isso é uma iniciativa do vadecultura.com, que ele, como funciona? Por meio de uma pasta do professor, o aluno pode imprimir um trecho específico de uma obra. Porque também isso nas faculdades acontece muito. Às vezes o professor ele indica um livro, mas ele não vai usar o livro todo. Ele vai usar trechos de alguns livros grandes, importantes, mas não o livro todo. E aí, essa é uma ideia para ajudar, pelo menos quando é uma cópia parcial, que aí é mais fácil. Aí ele vai pagar como se ele pagasse só aquele trecho do livro, mas ele vai ser autorizado, né? Em bibliotecas virtuais isso também acontece. Tu paga pelo que tu leu. Se tu não leu tudo, tu paga tudo. Se tu paga metade, você vai pagar metade. Aí eles sabem eletronicamente quanto tu acessou do livro. Então, para você fazer uma consulta para uma pesquisa, eu não vou precisar ler o livro todo, eu vou ler um pedaço de um livro que me interessa para a minha pesquisa. Aí eu posso usar esse recurso. E aí ele é timbrado com a assinatura da editora, e ali o aluno paga somente o custo e ela vai ser impressa. Então, é uma situação criada, não vai resolver tudo, mas já é uma opção para algumas situações. As bibliotecas virtuais, como eu falei, que você vai pagar o uso temporário do livro. Eu não vou usar o livro todos os meses, o ano todo, eu vou usar um período. Então, tu vai pagar por um período de uso, como é uma biblioteca. Tu vai, pega o livro, leva para casa e devolve depois de um período, né? E dentro da Editora Zen, a gente tem chamado o livro legal, convido todos a entrar dentro da Editora Zen, que tem isso, que a gente disponibiliza alguns livros de valor reduzido ou até gratuitos para alunos necessitados, sob indicação das escolas. A escola liga para a gente, às vezes eu ligo,
falo com os coordenadores e falo, tu deve ter algum aluno aí que está precisando, que está ganhando bolsa, a gente encaminha. Mas isso é uma cópia legal, né? Um livro, às vezes é de uma edição antiga só, mas um livro de uso, mas é uma outra alternativa também para você chegar a quem realmente não tem condições de ter acesso. E agora o site de download de livros, gente. Ah, mas tem o Scribd de lá, tem o Ler Livros, eu vou lá e pego o livro, eu pago uma mensalidade lá de $10 por mês. Então, é legal aquele livro que está lá. Não, não é legal. Isso que incrível que pareça que não é legal. O Scribd, Ler Livros e Wattpad são alguns exemplos. Eu vou falar agora, eu e a Kátia tivemos o nosso livro lá, o Zhang Fu. Ele subiu no Scribd inteiro. 2 meses depois que ele foi lançado. E era perfeita a cópia. E aí o meu amigo que anda no Scribd direto falou, Paulo, teu livro está lá dentro. Eu falei, como assim? Eu não botei meu livro lá dentro. Não, mas tu deve ter botado, porque é uma cópia perfeita. Acho que é o PDF que tu mandou para a gráfica. Vai ver que a gráfica vazou. E aí a gente fez o exame de imagem e viu que não era, que era uma cópia fotocopiada perfeitamente. E eu sei quem é, tem o nome da pessoa lá que subiu o arquivo, chileno, o cara veio aqui no Brasil, quando foi lançado o Diretor Ponto em espanhol, ele levou o Zhang Fu, e fotocopiou ele lá e subiu ele no Scribd. E aí, quando eu vi, tinha 111 arquivos baixados. Até eles, aí o Scribd fala assim, não, tá aqui, ó, esse papinho deles aqui, a gente preserva o direito autoral. Não. Tu sobe um livro lá, qualquer um pode subir um livro lá. Só que quando eu falo, olha, esse livro aí é meu, ele não tem direitos autorais, ele fala, desculpe, eu vou tirar ele. Aí eu tenho que provar que eu sou o dono do livro, para eles tirarem ele. Mas eles não pedem a prova para subir no primeiro momento. Eles pedem a prova para tirar. Mas aí, quando já foi baixado, baixou 200 livros, virou, né, pulverizou, né? Cada um tinha uma cópia. Em 2, 3 semanas tinha um professor do Nordeste me ligando, de não sei de onde, o teu livro apareceu aqui, o teu livro apareceu aqui, o que é isso, o que é isso? Eu falei, aconteceu isso com o Scribd. Aí fala com a BDR, que sacanagem é essa? O Scribd é uma organização americana, a gente não tem acesso. A gente tem que fazer um processo internacional para chegar neles. Eles têm blindagem internacional. E por que eles têm cara de ovelha? Porque a ideia que o Scribd vende é, vamos trocar artigos científicos, vamos trocar, você queria fazer um livro e você não quer ganhar dinheiro com ele, nesse caso, bota ali. Vamos trocar conhecimento que não é comercializável. Tanto que tu entra no Scribd, tu não vai achar livros de cultura americana. Tu não acha ali o Maciossa americana, tu não acha ali o Cláudia Fox alemão, não acha. Acha os brasileiros. Os americanos tu não acha. Porque eles sabem onde eles vão se meter se eles subem um arquivo ali. Aí agora eu tenho que dizer, entendeu? Vocês têm que provar que é o dono para tirar. Mas já subiu, quando já subiu, já era. Esse é o Scribd, tu paga $9 por mês e tu tem acesso a milhões de livros para você se divertir. Tudo, a maioria. Aí esse cara chileno, reclamamos deles, em 3 dias eles tiraram ele. E outros a gente já tem que, toda hora tem que estar caçando ali. Tem que estar ali, subiu o livro, olha, tira. Tá, desculpe, eu vou tirar. Mas nisso, o dano foi feito. E ele tem vários e vários processos em cima do Scribd, e eles são tipo escorregadios, assim, é muito dinheiro rolando para eles, então eles conseguem, né, se escapar. Então, isso aqui é o que está dele, apoiamos os autores, eu não ganho, os livros são baixados lá, quando foi baixado, a gente não ganhou nada. Se falasse, olha, Paulo, baixaram aí 200 cópias do teu livro, estamos te dando um dinheirinho aqui. Não, isso não existe. Isso não existe. Tu pode botar na loja deles, mas é outra coisa. Na loja, eles vão ganhar também. Tá? Então, fique alerta nesses sites que, se assim, o grande alerta é, se é PDF, tem grande chance de não ser autorizado. Ele vai vir em e-book. As editoras vão fazer em e-book, não vão correr o risco de fazer PDF. E aí vem a discussão, né, que é o começo dela. Quem pertence ao conhecimento? Né? Pertence a todos, pertence a quem gastou tempo escrevendo. Como que a gente faz
essa equação funcionar, né? Como é que a gente distribui conhecimento e mantém ele financeiramente saudável, manter o fôlego financeiro de alguém que vai dedicar, que vai deixar de fazer outra coisa para escrever, né? Quando a gente teve essa pirataria do Zhang Fu, a Kátia depois também vai reforçar isso, a gente estava com outro projeto editorial para fazer e eu falei, não vai dar para a gente fazer isso. E até hoje está lá, vamos fazer que livro? Não vamos. Porque causa impacto. Tu não sabe se a conta vai fechar depois, né? Tu vai ter que fazer ela fechar. Tu vai ter que... Então, isso com certeza, gente, está acontecendo com muita gente, deixando de escrever, porque a conta não vai fechar. Porque não vai trabalhar de graça nesse momento, né? E se ele quiser trabalhar de graça, vai lá, faz um livro e bota livro, né? Livre de direitos autorais. E aí, como eu falei, a gente, então, vai voltar à transmissão do conhecimento oral, né? As pessoas não vão querer ser... Elas estão pirateando até palestra, né? Eu já tive um professor que falou, piratearam a minha palestra, que eu estava dando, era uma palestra paga, tipo de Zoom, e a pessoa gravou e está vendendo a palestra dele. Aí, sim, aí parece que, então, infelizmente, a gente tem que pensar isso, né? O impacto que a gente causa com isso, né? Eu acho que agora vamos ao ato 2, abrir a mesa redonda, né, os nossos... Paulo, eu queria fazer apenas